A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel, Os Contrastes de Seguro e a Covid, nesse primeiro Congresso Digital do Conselho Federal da OAB. Eu começo parabenizando o nosso presidente Felipe Santa Cruz, o secretário-geral Beto Simonetti, o diretor da Escola Superior da Advocacia Nacional, Rony Duarte, meu companheiro de bancada, e o membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho, pela ideia e grande competência que organizaram esse histórico e belíssimo evento. Estamos a poucos minutos de atingir quase 100 mil inscritos. Gostaria de agradecer também aos nossos panelistas por aceitarem a participação e compartilharem conosco um pouco de suas experiências. Ouviremos hoje o Dr. Ernesto Zirunic, que é mestre de todos nós, conhece como muito poucos o mercado de seguros mundial, especialmente brasileiro, tendo sempre participado das principais causas e debates do setor. O Dr. Ernesto é advogado, possui doutorado em Direito pela USP, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Seguros e, nesse Conselho Federal, é membro consultor da Comissão de Infraestrutura. Também está conosco o Dr. Ilan Goldberg, advogado, autor de diversos livros e artigos no tema. Dr. Ilan tem doutorado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, além de ser professor convidado da Escola de Direito da FGV e da Escola Nacional de Seguros. E, finalmente, engrandece nosso painel a doutora Priscila Quintieri, advogada, mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e professora de Direito Civil do Centro Universitário de Brasília. Doutor Ernesto, Ilan, Priscila, sejam muito bem-vindos. Bom, nesse painel, dos vários temas que poderiam ser abordados quando falamos dos efeitos da Covid nos contratos de seguro, nossos palestrantes vão examinar se a paralisação temporária de algumas empresas, por determinação do poder público, durante o período de isolamento social, é evento coberto pelos seguros patrimoniais que garantem a indenização por lucros cessantes, também chamados seguros de interrupção de negócios. A principal razão dessa controvérsia é que em apólices usualmente comercializadas no Brasil e no exterior, a cobertura de lucros cessantes está vinculada a eventos nominalmente indicados no contrato, como incêndio, queda de raio ou explosão. Todos eles com a característica comum de produzir alterações físicas, tangíveis no estabelecimento do segurado. Não há, em geral, expressa referência nos contratos a danos com causa associada a vírus, doença, pandemia ou ato de autoridade no enfrentamento dessa crise sanitária. É um tema que interessa não apenas as grandes empresas, mas também pequenas e médias. E ainda que a solução dependa do casuísmo de cada estipulação, há alguns elementos conceituais e técnicos do contrato de seguro, assim como eventuais precedentes judiciais, que podem ser explorados para indicar caminhos ao intérprete. O ponto é essencialmente examinar se a delimitação contratual dos riscos de interrupção do negócio é clara, equilibrada e razoável.
Como sabemos, as pessoas e os negócios estão expostos a infinitos fatos que podem causar lesão a determinado interesse. Esses fatos podem ter múltiplas origens, como conduta da própria vítima, de um terceiro qualquer, um fornecedor, fatos da natureza, como um terremoto, ou por ato do poder público. De todas essas múltiplas situações que potencialmente podem causar danos, o contrato de seguro destaca apenas alguma ou algumas delas sobre os quais a seguradora dará garantia. Então, o contrato de seguro alcança, assim, os chamados riscos pré-determinados, na literalidade do artigo 757 do Código Civil Brasileiro. Então, responder se haveria possibilidade de indenizar os lucros frustrados por causa diversa das nominadas explicitamente na apólice dependerá essencialmente da interpretação que se faça do alcance, da extensão daquilo que foi incluído e excluído pelo clausulado. Além de examinar a qualidade das informações prestadas pela seguradora, as informações que as regras tenham sido suficientemente claras e o segurado tenha podido compreender com perfeição o conteúdo do contrato. Esse exercício interpretativo deve conformar o clausulado com o princípio geral da boa-fé, de equilíbrio das prestações e da razoabilidade das exclusões, tudo com vistas a proteger a legítima expectativa do segurado. Por outro lado, não se pode igualmente esquecer o princípio da intervenção mínima e da revisão contratual excepcional e limitada previsto no artigo 421 e 421-A também do Código Civil Brasileiro, além da vedação ao enriquecimento ilícito, impedindo que seja ampliada uma cobertura para a hipótese não contratada e para a qual não houve o correspondente pagamento do prêmio. Nosso tempo limite do evento será de 1 hora e cada um dos expositores terá 15 minutos para fazer suas considerações, seguidas de uma última rodada para cada um fazer seus comentários finais. Então, sem mais me alongar, passo a palavra ao Dr. Ernesto Zirunic, que iniciará a exposição. Dr. Ernesto, muito obrigado. Tenha a palavra. Boa tarde a todos. Eu espero que todo mundo se encontre bem, saúde, se protegendo e protegendo os outros. Nós que temos aí casa, conforto, como participar de congressos digitais, nós temos uma missão aí dobrada, que é proteger a sociedade, evitando aí que a escalada da pandemia continue acontecendo e sacrificando tanta gente, especialmente os mais necessitados. Uma grande honra para mim participar deste encontro com as advogadas e os advogados de todo o Brasil. A marca de 100 mil pessoas é algo impressionante. Eu sou muito tímido e fiquei completamente desconcertado quando soube que tem tanta gente nos ouvindo. Então, eu peço que vocês compreendam os meus vacilos daqui para frente. E eu espero que eu consiga, pelo menos, aumentar as dúvidas e tirar as certezas, né, de todos que têm visto o debate a respeito das coberturas de contrato de seguro no âmbito da pandemia. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso e agradecer especialmente ao presidente Felipe Santa Cruz por esta OAB que voltou a ser altaneira e protagonista na história brasileira. Finalmente, de novo, nós temos uma OAB que volta a lutar pelas liberdades democráticas, pelo Estado de Direito, o que é especialmente mais difícil nestes tempos, eu vou usar um neologismo aqui, trevosos. Além do programa político que a OAB vem desenvolvendo, que é muito importante, eu tenho podido testemunhar que também nas questões técnicas propriamente ditas, ela tem sido extremamente participativa. Eu tenho participado como membro consultor da Comissão de Infraestrutura do Conselho Federal da OAB, onde diversas iniciativas são adotadas com o objetivo de influir no processo legislativo e de divulgar os temas e debater os temas que são colocados nas pautas da infraestrutura brasileira com os advogados em geral.
inclusive temas securitários. Nós fizemos um seminário nessa comissão sobre direito do seguro aplicado a seguro de infraestrutura, a questão de alguns meses atrás. A comissão ativíssima, presidida aí pelo meu querido amigo de há muito tempo, o Carlos Harten, né, que é a Comissão de Direito do Seguro, e que, enfim, está me honrando aqui desmerecidamente com a chance de participar com a Priscila e com o Ilan deste encontro com vocês. O meu papel vai ser apenas aquecer um pouco, e eu vou começar aquecendo, lembrando o que já aconteceu nos seguros de vida, porque a pandemia, no primeiro momento, chamou muito a atenção e trouxe muitas preocupações no âmbito dos seguros de vida. As seguradoras dizendo que não vamos garantir os riscos de morte em razão da Covid-19, porque o risco de pandemia está excluído em nossas apólices, ou porque é um risco catastrófico, enfim, coisas dessa natureza. Bom, é um argumento muito comum no âmbito das discussões securitárias, o argumento de que o prêmio equivale à garantia, o argumento de que estudos são feitos, estudos estatísticos, estudos atuariais, e que eles dão base perfeita para a operação, e que qualquer desequilíbrio nessa operação vai gerar uma pandemia de quebras no setor segurador. Isso não é verdade. Nós, lamentavelmente, temos um mercado que já há muitos anos, nos seguros de danos, quase que absolutamente, com exceção de automóvel, e nos seguros pessoais, enfim, com um pouco menos de gravidade, não tenha suporte estatístico ou atuarial. Tá? É conversa. É algo que se diz porque é costume dizer. É algo que se diz porque está nos manuais. Mas, enfim, tem que pagar para ver. O jogo tem que trucar, o jogador tem que trucar para ver se realmente existe esse estudo. Tá? Bom, essa é uma primeira questão. A segunda é a seguinte: o artigo 757, mencionado, bem lembrado pelo Carlos, é o principal dos artigos do Código de Contrato Seguro, do Código Civil sobre o contrato seguro. E o artigo 757, ele não fala riscos pré-especificados, ele fala em pré-determinados. Né? Nós temos um autor chamado Rubens Stiglitz que explicava muito bem a diferença entre a predeterminação, né, e a pré-definição e a especificação de riscos. Eu divirjo da visão de quem vê no artigo 757 um limitador. Eu acho que o artigo 757 é um grande amplificador do conteúdo das coberturas no contrato seguro no Brasil. E eu vou voltar a isso. O que aconteceu no seguro de vida? Todo mundo falava, olha, as seguradoras vão enfrentar agora uma infinidade de sinistros. Não vai ser possível suportar. Atuarialmente vai desequilibrar. Isso é uma catástrofe. Olha, tem seguradoras que têm a exclusão do risco de pandemia. O que aconteceu no mercado? A grande maioria das seguradoras, eu diria que 80% ou mais do movimento de seguros de vida no Brasil, tá, foi a público nos jornais e disse, ainda que eu tenha uma exclusão de pandemia, eu vou pagar, caso a morte decorra da Covid-19. E aí começa uma comprovação daquilo que eu estava dizendo. O argumento atuarial e estatístico, ele muitas vezes é utilizado de forma retórica. Seguradora nenhuma vai poder fazer favor para a seguradora. Aliás, os administradores que fizessem isso estariam sujeitos a demandas propostas pelos acionistas das seguradoras e também sujeitos a penalidades a serem aplicadas pela SUSEP. Ninguém faz gentileza com o seguro. O que acontece é o seguinte, os próprios seguradores viram que a sua exclusão de pandemia não era uma exclusão razoável do ponto de vista técnico, estatístico, atuarial, não ia alterar substancialmente a vida das empresas, e mais do que isso, elas certamente consideraram
a fragilidade dessa exclusão. Né? Eu sempre me pergunto, eu sempre me pergunto, será que eu corro o risco de morrer de pandemia? Eu acho que não. Seria um risco ilógico, seria um risco fabricado para ser utilizado como um argumento, mas não como um fator que pudesse levar ao meu óbito. Ninguém morre de pandemia, as pessoas morrem da gripe. Não é uma gripezinha, é uma gripe feroz, mas as pessoas morrem da gripe. Então, quando você vai fazer exclusão, você não pode excluir uma área de atuação de uma doença. Ou seja, um continente ou mais, um país ou mais, 3 países ou mais, o que quer que seja uma pandemia. Pandemia não é risco. Ninguém fala do que ele morreu. Ele morreu de pandemia. Não. Ele pode ter morrido de Covid, ele pode ter morrido de Covid associado a outras causas, mas não é de pandemia que se morre. Então, quem faz uma exclusão desta tem o dever de, num momento como este que a sociedade vive, de grande apreensão, e todos segurados falando, puxa vida, quer dizer que aqui, o meu seguro de vida agora foi para o brejo, porque se eu falecer é muito provável, estava todo mundo assustado no primeiro momento, né? Achando que todos vamos morrer. E o que eu vou fazer agora? Bom, as seguradoras cumpriram esse papel reconhecendo a invalidade da exclusão e não poderiam aplicar a exclusão, que essa exclusão não era uma exclusão eficaz. Bom, sobrou no cenário, ainda há algumas seguradoras que negam o seguro de vida, mas certamente o judiciário, diante desse comportamento do mercado em geral, vai acabar condenando essas seguradoras, no meu ponto de vista, a pagar os capitais segurados, caso a morte do seu segurado recusada a cobertura seja Covid-19. Não faz sentido a exclusão ser técnica para umas seguradoras e ser absolutamente indiferente para outras, quando as taxas de prêmio são praticamente as mesmas, até em razão da necessidade de concorrência comercial. Bom, mas sobra a questão nos seguros patrimoniais, seja no seguro exclusivamente de lucros cessantes, seja no de lucros cessantes associado a outros danos. Né? Então, é possível contratar um seguro apenas de lucro cessante? Sim, é possível. Existe? Existe. Verdade que o mercado não tem apetite para isso, não quer vender. Aliás, não quer vender lucro cessante em hipótese nenhuma. Mas, quando vende geralmente junto com outras coberturas. É um seguro de risco operacional, é um seguro de risco de engenharia, enfim, é um seguro de incêndio, onde tem associada a cobertura de lucros cessantes. Não é? Muito bem. Os argumentos que se utilizam para dizer, olha, as seguradoras não podem pagar os lucros cessantes, eles são ou esses argumentos econômicos, haverá uma catástrofe econômica no setor segurador, que não é necessariamente verdade, pode ser uma grande preocupação, mas não é necessariamente verdade. Este é um dos sistemas mais protegidos que existe, o sistema segurador. O sistema segurador, se ele se valer das técnicas de estatística de atuária e de resseguro adequadamente, ele é um dos setores mais bem protegidos que existe, um dos mais sólidos que existe. Por isso que seguradoras não querem que estranhos, não seguradores, não estruturados como elas são, entrem no sistema, porque pode contaminar esse sistema tão bem protegido. Mas a outra questão, o lucro cessante sem dano material está excluído. Não é verdade que o lucro cessante esteja excluído sem dano material. E mais, não é verdade, e aí entra uma questão muito importante, há apólices que falam que vai haver cobertura de lucro cessante se houver dano físico. E há apólices que dizem que se houver dano material coberto, paga o lucro cessante. Ora, o lucro cessante é um dano material. Tá? Ainda que alguém possa, com base na tradição francesa, e nós sabemos que o Código de Napoleão, enfim, teve uma utilização pandêmica, mas a nossa influência foi mais germânica, nós não temos na nossa tradição jurídica a ideia de dommage matériel, como tinham os franceses. Nós temos
as ideias de danos emergentes, lucro cessante, sim. Peço desculpa, só para avisar os 3 minutos finais dessa primeira rodada. Perfeito. Muito bem. Não vai dar tempo de parte da argumentação, mas o fato é o seguinte: se nós formos procurar, tá, a definição de dano material, tá, na doutrina brasileira, na doutrina que tenha similaridade com a tradição jurídica civilista, e quem vai poder falar melhor isso é a Priscila, que é professora de direito civil brasileira, nós vamos encontrar o dano material não como sinônimo de dano físico, mas o dano material como sinônimo de dano patrimonial. Tá? A outra questão, o artigo 757, ele instalou no Brasil, não é à toa que instalou no Brasil a teoria do interesse, é porque essa teoria era uma teoria que era reclamada, especialmente pelos sistemas germânicos, né? E ela é desenvolvida, superdesenvolvida na lei alemã já de 1901, né? Então, em 16, quando chegou aqui o primeiro Código Civil, nós já tínhamos, 16 anos atrás, uma lei alemã com a teoria do interesse instalada, né, que diz que o que um seguro garante? O seguro garante uma coisa? Não, o seguro não garante uma coisa. O seguro garante um interesse relacionado com qualquer bem da vida. A argumentação ela teria que passar por uma série de detalhes para eu mostrar que, na realidade, somando o artigo 757 com a regra que diz que o seguro garante todos os riscos decorrentes. Bom, aparentemente, o doutor Ernesto caiu, depois a gente devolve esse finalzinho do tempo para ele. Vou passar a palavra, então, para a doutora Priscila, e depois nós finalizamos com a conclusão lá com o doutor Ernesto. Só um segundo, doutora Priscila, o doutor Ernesto voltou. Você poderia, por favor, só fazer a conclusão do seu raciocínio? Vou só fazer. Eu gostaria que, quando se pensasse na cobertura, se pensasse que predeterminação não é especificação, é predeterminar um tipo de risco. Então, o seguro que garante riscos operacionais não garante os riscos de construção, garante os riscos operacionais. E todos aqueles que estiverem associados a uma operação. E mais, nós temos um artigo que é o artigo 700 é muito importante pensar o 757 com o 779. Tá? Somando esses dois artigos, eu acho que nós temos uma estrutura dogmática suficiente para estabelecer que, primeiro, não se garantem coisas sujeitas a avarias e a danificações físicas exclusivamente, se garantem interesses. Né? A inutilidade de um bem é a maior lesão que esse bem pode sofrer na perspectiva do interesse segurado. Né? Se eu tenho um bem que ele se torna inútil, além dele ocupar espaço, né, além dele trazer um incômodo da sua existência, ele não traz utilidade nenhuma. E não é lícito querer esperar que o sistema pudesse agasalhar a não cobertura no caso daquele interesse se transformar em um interesse absolutamente nulo para o patrimônio do segurado, em razão da absoluta inutilidade do bem. No final, se possível, eu gostaria de dar um exemplo concreto. Doutor Ernesto, muito obrigado. Como sempre, muito claras e profundas suas exposições. E sim, vamos ver se a gente volta na segunda rodada com a conclusão final desse exemplo que o senhor gostaria. Passo a palavra à doutora Priscila. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Carlos. É um grande prazer estar aqui ao lado desses brilhantes juristas que acompanham tanto esse painel como os demais, a convite do Conselho Federal da OAB. Fico muito lisonjeada em poder participar desse congresso e, apesar da situação complexa, triste que a gente está vivendo nessa pandemia, parabenizo também a organização do evento, né, usando a tecnologia para unir a gente, incentivar a gente a seguir a despeito dos problemas que a gente vem enfrentando. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uns slides sobre o tema.
Bom, então, vou falar especificamente aqui sobre o contrato de seguro empresarial, né, de lucros cessantes, e diante do exíguo tempo, não me prolonguei em introduções, mesmo porque seriam dispensáveis diante das precisas palavras do Dr. Ernesto, que me antecedeu. Então, passo logo a parte que me cabe falar, agradecendo também ao Dr. Carlos, né, presidindo o nosso painel, pela irretocável coordenação do assunto, divisão de temas e auxílio que nos deu aí para que tenhamos o maior aproveitamento possível no nosso painel. Eu aproveito para ressaltar aqui o link que vocês podem acessar os slides, se vocês quiserem, tá? Se quiserem entrar em contato comigo também, fico aí à disposição. É uma questão que a gente está discutindo aqui, que não tem uma solução fácil, né? Então, toda contribuição aí para a matéria é interessante. Então, eu vou falar basicamente sobre esses tópicos, né? Começando aí sobre... para começar, vou fazer algumas perguntas aqui que eu pretendo tentar responder ou tentar dividir o meu entendimento sobre. Então, acho que para pensar no que a gente está comentando aqui, a gente precisa perguntar qual é a cobertura comum que a gente vê num seguro empresarial e qual é a cobertura especial de lucros cessantes. O próprio doutor Ernesto disse, né, que é incomum que a gente veja aí contratação exclusivamente de lucros cessantes, porque o mercado tem uma resistência aí a fazer esse tipo de contratação. Então, a gente costuma ver mais a contratação de seguro de lucros cessantes combinada com outra, né? Eu trouxe aqui como exemplo, inclusive, uma que está combinada com o seguro empresarial propriamente. E aí a gente precisa pensar, né? A exclusão expressa por uma situação de pandemia? Se não tem exclusão expressa, como que eu interpreto, então, o contrato para solucionar o caso? E aí eu preciso pensar na boa-fé contratual, na função social dos contratos e também nas questões afetas à liberdade econômica. Então, vamos lá. Falando primeiramente aí sobre o seguro empresarial. Em primeiro lugar, a cobertura normal do seguro empresarial, como eu mencionei, não costuma incluir a cobertura de lucros cessantes. E aqui eu coloquei nos slides várias telas que mostram um exemplo, né, de uma modalidade de contrato de seguro, que é da Porto Seguro, está disponível no site deles, eu coloquei aqui o link nos slides também, e já vou entrar nisso com vocês. Mas eu vou pular aqui o artigo 757, que já me precederam falando dele duas vezes, né, que seria aí o mais importante, eu diria, para tratar sobre o contrato de seguro, esse que fala ali ao final, né, dos riscos pré-determinados, e tendo essa discussão toda do que estaria englobado dentro desses riscos pré-determinados, né. Bom, eu queria mostrar aqui, né, eu coloquei uns pedaços desse contrato e da cobertura para um seguro empresarial. Então, vocês podem ver aí que, normalmente, a gente tem aqui, ó, o objetivo do seguro. O presente seguro tem por objetivo garantir, durante a vigência, até o limite máximo de indenização contratado, os prejuízos que o segurado venha a sofrer em consequência dos riscos cobertos e previstos pelas coberturas contratadas. E aí segue, eu não vou ficar falando sobre cada cláusula especificamente aqui, mas como compartilhei os slides com vocês, acho que é interessante, quem quiser depois dar uma lida com calma, mas é só um exemplo também do que a gente encontra nos contratos empresariais. E aqui eu queria destacar, olha, ele diz, bens cobertos pelo seguro, e aqui eu estou falando de um seguro empresarial genérico, não estou falando da cobertura especial de lucros cessantes. O local de risco e seu conteúdo composto de maquinismos, móveis, utensílios, equipamentos, instalações, mercadorias e matérias-primas próprias, exceto os bens mencionados nas exclusões gerais, inerentes ao ramo de negócio do segurado, instalados e ou existentes no local de risco especificado na apólice, exceto os recebidos em garantia. Então, vejam, a gente tem aí, né, uma previsão que é genérica, a gente não tem a previsão especificamente de uma situação de pandemia ou desencadeada por uma doença a nível internacional. E aí coloquei aí algumas das coberturas e disse aí também, ó, a cobertura básica comum é de incêndio e explosão, fala aí sobre o dano provocado por fumaça, e aí eu ressaltei algumas especificamente, e acho que depois, se vocês olharem os slides com calma, seria interessante. Então, coloquei aí também, né, marquei situações de queda de raio, explosão, e aí depois vocês podem dar uma olhadinha com calma nesse exemplo. E nós temos que ter em mente também que
vários desses contratos, né, é muito comum a gente encontrar num contrato de seguro a exclusão de cobertura. Então, a gente tem lá a cobertura básica e quando é que essa cobertura vai estar excluída, né? Então, eu quero mostrar aqui quais são essas cláusulas de exclusão que a gente comumente encontra num contrato de seguro. Então, coloquei aqui exclusões gerais de radiações ionizantes, perda, destruição ou dano de responsabilidade legal direto ou indiretamente causados por algum dos envolvidos, né, da empresa contratante, do seguro. Enfim, também destaquei várias aí que, pelo meu exíguo tempo, não vou parar para falar especificamente sobre essas exclusões, não. Mas se vocês abrirem os slides aí, vocês conseguem ver esse exemplo depois. Então, o que eu queria deixar claro é, também nas exclusões não tem uma menção específica de que, numa situação parecida com o que a gente está vivendo, vai haver a exclusão de cobertura. Então, no geral, a gente tem contratos que não dizem que uma situação como a gente está vivendo de pandemia está incluída na cobertura, mas também não dizem que está excluída, né? Boa parte dos seguros empresariais segue mais ou menos com as mesmas exclusões que estão nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês nos slides, sem mencionar expressamente a exclusão de cobertura para situações de pandemia. Então, isso gera um problema. A gente pode ou não interpretar de forma ampliativa o rol de cobertura? Eu retomaria esse questionamento em breve. Ora, se a maior parte dos contratos de seguro de lucros cessantes não cobre expressamente situações de pandemia, mas também não as exclui expressamente, o que deve acontecer? É uma discussão válida, que está sendo levantada em boa parte do mundo, né, na área securitária, com repercussões internacionais, que serão inclusive levantadas, creio eu, pelo Dr. Ilan, que me sucede, né, na fala. E, bom, vamos buscar alguns questionamentos, a parte que me restou foi buscar alguns questionamentos na teoria geral dos contratos, né? E aqui digo civis, contratos civis, porque os contratos interempresariais de seguro geralmente são considerados frutos de uma relação civil entre os contratantes. Então, não é demais lembrar que esses contratos poderão eventualmente ser considerados como contratos de consumo se a gente aplicar a teoria do finalismo aprofundado e restar clara a vulnerabilidade da empresa segurada. Mas o reconhecimento de uma relação de consumo, como é sabido, ia trazer inúmeros benefícios e facilitação de defesa nos interesses do segurado para tentar reequilibrar uma contratação e aumentaria, creio eu, as chances de êxito na busca pela indenização por lucros cessantes. Mas esse não é o meu foco aqui, então não vou adentrar especificamente nessa parte de relações de consumo. Vamos seguir pelo Código Civil de 2002, em que há vários princípios a serem seguidos para solucionar problemas oriundos de contratos, e então eu vou destacar aqui alguns dos princípios que a gente vai utilizar mais quando a gente precisa de uma solução contratual. Então, vou destacar o princípio da boa-fé, depois da função social do contrato, finalmente sobre a liberdade econômica. Então, primeiramente, falando sobre a boa-fé, ela é uma das funções da boa-fé é o quê? Comatar as lacunas que existem nos contratos. Então, quando existe uma omissão contratual, a gente preenche essa lacuna de acordo com o quê? Com a boa-fé. Outra função da boa-fé que é importante aqui é a função da interpretação. Se existem dúvidas sobre se determinada situação gera ou não uma aplicação de uma cláusula contratual, a solução vai ser aquela que é mais aproximada à boa-fé. E eu destaquei o artigo aí 765, que está lá no nosso capítulo do Código Civil sobre o contrato de seguro, né, que vai reiterar a ideia de que a gente precisa utilizar a boa-fé dentro de um contrato de seguro também, mas é um princípio comum a todos os contratos, né? Então, assim, os contratantes precisam se comportar eticamente, e isso é o agir de boa-fé. Se uma das partes viola a boa-fé, por exemplo, não sendo transparente, outra a verdade, essa pessoa deve ser por violação positiva do contrato. Por exemplo, se a gente troca e-mails, um restaurante trocou uma seguradora e nos e-mails afirmam que o seguro está sendo contratado para qualquer situação imprevisível. Que o restaurante não precisava se preocupar com o que estava escrito no contrato, porque a cobertura era totalmente ampla. Aí depois, com a pandemia, vem a seguradora e diz que não vai cobrir porque o que vale é o que constava expressamente no contrato. Aqui a gente tem uma clara situação de má-fé, né? Então, nessa situação evidenciada, a má-fé vai haver cobertura. O problema é quando os contratantes estão de boa-fé, né? Numa situação ideal, em que ninguém mentiu para o outro, foi transparente,
a apólice diz lá claramente quais são as situações de cobertura, e aí a gente deve ou não estender essa indenização para lucros cessantes em virtude de interrupção de atividades por causa da pandemia. Aqui a gente vai ter ou não, né, cobertura de lucros cessantes. Se o próprio artigo destaca que o contrato de seguro é aquele que cobre riscos pré-determinados, a falta de pré-determinação também implica ausência de cobertura. Claro, temos várias discussões aqui sobre a pré-determinação, como deixou bem claro o doutor que me antecedeu, né, o doutor Ernesto, que falou aí antes de mim. Então, mas não me parece haver outra interpretação possível, se a gente estiver agindo de boa fé, do que interpretar aqui. O que está coberto é aquilo que restou previsto especificamente na apólice, quando a gente está falando aqui de contratos civis, né, empresariais. Se a gente entrasse numa relação de consumo, seria diferente. E aí, passo agora a falar da função social. Então, passamos para o segundo princípio que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Então, superada uma visão patrimonialista, individualista que o nosso Código de 1916 tinha, o Código Civil seguiu uma lógica da Constituição Cidadã, né? Veio depois dela, então ele tem como cerne também a dignidade da pessoa humana. Então, a gente fala até numa despatrimonialização do direito civil, né? A gente coloca aí o indivíduo no centro da nossa relação, mesmo na área privada. Então, na matéria contratual, isso implica dizer que os contratos precisam estar em harmonia com a sociedade. E aí a gente fala sobre uma perspectiva intrínseca, né? Dentro dos contratos, ali, intrinsecamente, a gente busca equivalência material entre os contratantes. Por sua vez, extrinsecamente, a gente vai ter que observar qual é o impacto daquele contrato e do seu cumprimento ou descumprimento para a sociedade como um todo. Então, ambos os planos são importantes para o nosso tema de hoje. Se a gente falar da eficácia interna, a gente pode vislumbrar que a pandemia do Covid trouxe aí sim um fato superveniente e imprevisível. E se o fato superveniente e imprevisível traz onerosidade excessiva para uma das partes contratantes, em tese é possível a aplicação da teoria da imprevisão. Ou também doutora Priscila, me desculpe interferir, estamos nos últimos 3 minutos, tá bom? Tá bom. Então, a análise da onerosidade excessiva vai ter que ocorrer tanto no aspecto interno da função social quanto no aspecto externo. Então, no aspecto interno, realmente me parece que o segurado fica mais onerado quando a gente está numa situação aqui da pandemia, tendo que pagar sem poder receber, por exemplo, a cobertura. Por outro lado, se a gente passar para o aspecto externo da eficácia da função social do contrato, a gente já tem dúvidas, né? Porque, como o próprio doutor Ernesto disse, a gente muitas vezes se depara com aquele argumento, né, que não necessariamente é verdadeiro, de que se elas pagarem todas as indenizações por lucros cessantes, então as seguradoras vão quebrar, né? Não sei efetivamente se seria verdadeiro ou não tenho os números que seriam necessários para fazer essa afirmação. Então, eu acho que aqui a gente tem uma certa dificuldade, né, para falar da função social no aspecto externo. Será que realmente seria desencadeado um efeito cascata, né, com o descumprimento de outros contratos, com a quebra dessas seguradoras? Não consigo me posicionar sobre o tema sem ter números que me pudessem fazer essa afirmação. Mas, ao exigir que as seguradoras indenizem empresas por lucros cessantes sem tal previsão expressa de cobertura, tem para mim que a gente estaria dando uma interpretação que viola a função social dos contratos, especialmente no seu aspecto extrínseco, porque quando a gente onerar excessivamente as seguradoras para o pagamento dos lucros cessantes, talvez elas tivessem realmente esses problemas financeiros, dificuldade de manter pessoal, talvez isso levasse a demissões em série, mas me preocupa também se elas conseguiriam cumprir com os outros contratos cuja proteção é prioritária, que é a proteção à nossa vida e à saúde, como os contratos aí de seguro de pessoas que o próprio doutor Ernesto disse que estão sendo, né, cobertos. Muitas das seguradoras já se manifestaram no sentido de que vão cobrir, mesmo que haja essa discussão sobre o tema. E aí coloquei algumas estatísticas que depois vocês podem conferir. Doutora Priscila, eu peço a gentileza de fazer a conclusão. Muito obrigado. Sim. E aí, quando a gente fala sobre a questão da liberdade econômica, eu acho que é importante a gente relembrar das alterações trazidas, né,
pela lei que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, especialmente porque agora a gente tem a necessidade de observar uma intervenção mínima e uma excepcionalidade na revisão dos contratos. Inclusive, eu coloquei aí um pedaço de uma sentença que diz exatamente isso. Olha, a gente tem que revisar só excepcionalmente. Então, como não havia cobertura expressa para a situação que a gente está vivendo hoje, a gente não poderia dar essa interpretação de maneira diversa. Especialmente por se tratar de um contrato que normalmente aí é interempresarial. Então, diante do meu tempo, encerro aqui as minhas considerações, agradeço e obrigada aí, foi um prazer falar com vocês. Doutora Priscila, muito obrigado. A doutora, juntamente com o Ernesto, enfrentaram o tortuoso tema de interpretação dos contratos de seguro e no caso específico da boa-fé e função social, para longe de ser meramente teórico, efetivamente tem sido utilizado pelos tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, como um dos principais basilares ou nortes interpretativos para conferir maior ou menor elasticidade às delimitações do risco feito nas apólices. Então, palavra agora com o doutor Ilan. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu inicio aqui com o meu cumprimento, a minha saudação especial ao querido amigo Carlos Harten pelo convite que me fez. Aproveito para cumprimentar os demais presentes aí à nossa mesa virtual, né? Seria excelente se estivéssemos na mesa presencial para que pudéssemos nos abraçar, nos cumprimentar efusivamente, o que eu faria com um carinho especialíssimo ao meu queridíssimo amigo Ernesto, de tantos anos, grande fonte aí de inspiração para as minhas pesquisas, os meus estudos. Também saúdo a doutora Priscila e não poderia deixar de saudar o ilustre presidente da Ordem, que, como bem disse Ernesto, vem fazendo um trabalho brilhante, o doutor Felipe Santa Cruz. Sem mais delongas, considerando que o nosso prazo realmente é bem exíguo e eu já gastei aqui 47 segundos, eu vou passar diretamente àquilo que interessa, é dizer todo o problema decorrente dessa cobertura para interrupção de negócios. Eu gostei muito da fala do meu querido amigo Ernesto, a gente poderia ter outra sessão para debater tudo aquilo que ele trouxe, mas em virtude do tema que me foi proposto, eu vou concentrar aqui a minha fala ao tema controvertido, que é o que realmente objetiva o nosso painel. Então, eu divido aqui a minha fala em duas partes. Na primeira parte, eu vou tratar daquilo que temos no Brasil hoje, se tratando dessa cobertura para interrupção de negócios, essa cobertura para lucros cessantes. E, na segunda parte, vou fazer aí um overview do que a gente tem observado no exterior. Se houver tempo, eu pretendo trazer alguns dados provenientes dos Estados Unidos, França e Inglaterra, países nos quais essa discussão realmente vem se mostrando muito candente, muito aquecida. Então, em primeiro lugar, a gente traz o que temos de Brasil, a primeira parte aqui da minha fala. Então, no Brasil, as apólices empresariais, essas apólices de risco empresarial, via de regra, são estruturadas com uma obrigação de natureza condicional. E essa condição, segundo o que dispõem as apólices expressamente, requer a deflagração de um dano físico como o antecedente para que possa ser acionada a cobertura para lucros cessantes. De fato, nós temos aqui um problema, um aparente problema de semântica, porque dano físico não é necessariamente um termo caro ao universo jurídico. Ao universo jurídico é caro o termo dano material, nos quais estão compreendidos os danos emergentes e os lucros cessantes. Mas a pergunta que eu me faço, que eu venho me debatendo a respeito disso, o fato de a apólice trazer uma terminologia que não é cara à comunidade jurídica implicaria, por si só, na necessidade de releitura ou de dizer que o conceito de dano físico empregado por esses clausulados é abusivo? Então, eu trago aqui a definição que colhi de uma apólice e que se repete na generalidade das apólices que eu tive a oportunidade de ler. E abro aspas para ler esse pequeníssimo trecho.
qualquer dano físico à propriedade tangível, inclusive todas as perdas materiais relacionadas com o uso dessa propriedade. Fecho aspas, e aí sublinho. O advogado vai lá, negrita e sublinha, em itálico, e usa os recursos do Microsoft Word. Dano físico à propriedade tangível. A gente sai por um instante dos domínios do direito dos seguros e a gente vai para os domínios da propriedade intelectual. Por que propriedade intelectual? Porque no domínio da propriedade intelectual, a grande maioria dos danos será de caráter não físico, será de caráter intangível, quando se pensa na violação de um software, na violação de uma marca, uma patente, uma cultivar. Então, o fato de se ter uma terminologia no âmbito do contrato de seguro que não é própria da comunidade jurídica, não é própria do ordenamento jurídico em si considerado, não significa dizer que ela não possa ser empregada. Basta fazer uma comparação com outros tantos problemas de semântica relacionados, por exemplo, com a medicina, com a engenharia, e por aí vai. Eu usei como exemplo a propriedade intelectual, eu poderia ter usado outras N ciências. Então, o fato de se empregar dano físico não me parece potencializador, gerador de problemas de interpretação. O problema reside exatamente na interpretação desse trechinho que eu aqui li para vocês. E aí, a outra pergunta que eu me fiz ainda nessa primeira parte. Por que a generalidade das apólices no Brasil estrutura a cobertura para lucros cessantes, que é, como eu disse, o que vem depois, com esse condicionante? Por quê? Se nós pararmos para pensar e fizermos uma reflexão que vai aí há 50 anos, ou talvez ao início do século passado, pelo menos em se tratando de Brasil, até a presente data, os nossos, entre aspas, inimigos eram majoritariamente físicos. O que deflagrava a cobertura no seio dessas apólices empresariais eram eventos físicos. Como bem disse o Ernesto, era o incêndio, era a quebra do maquinário, era um evento catastrófico. Qual é a principal característica da Covid-19? Trata-se do inimigo que, infelizmente, nós não podemos ver, nós não podemos tocar e nós não podemos sentir. Na verdade, nós só sentimos depois de contaminados e doentes. O fato de se ter um novo inimigo, o inimigo invisível, significa dizer que essa estrutura, que funcionou até hoje sem nenhum sobressalto, é abusiva? Que essa estrutura fere a função social do contrato? Ou que fere a boa-fé? Se o conteúdo dessa cláusula que eu li para vocês fosse duvidoso, se ele gerasse duas ou mais interpretações, se ele tivesse uma lacuna, eu estaria aqui a dizer que a interpretação, por óbvio, deveria ser contrária àquele que preparou o escrito. Isso é óbvio, tanto do ponto de vista do Código Civil, 423, contra proferente, quanto do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. Não vejo aí uma diferença capital, contanto que haja dúvida. E o caso concreto revela, pelo menos nessas apólices brasileiras que eu tive a oportunidade de ler, a inexistência de dúvida. Mas haverá prejuízo a uma gama enorme de empresários no Brasil em virtude de lucros cessantes causados pela pandemia? Sim. E o fato desses prejuízos serem causados a esses empresários tem todo um contexto social um tanto quanto temperado, um tanto quanto picante? Sim, não nego. Mas não há que confundir a pressão que vem de fora, a comoção social, com a função social do contrato. A função social do contrato não deve ceder à pressão da sociedade.
o Instituto Função Social do contrato quer apresentar um caminho diferente desse decorrente de pressões exercidas pela sociedade. Função social do contrato é um tema absolutamente difícil, complexo, carece de pragmatização, carece de problematização, mas para não deixá-los sem que seja um início de resposta, já considerando aqui que eu estou bem avançado no meu tempo, função social do contrato, segundo a lição de Pietro Perlingeri, nos ensina que o conteúdo da cláusula deve passar por um juízo de merecimento de tutela. E o que significa esse merecimento de tutela? Que o conteúdo do contrato deve produzir efeitos para as partes contratantes sem que cause prejuízos aos interesses de terceiros. E que terceiros? A coletividade, o meio ambiente, os consumidores, os trabalhadores. Se o conteúdo da cláusula é límpido, é claro, a pergunta que eu me faço é: a exigibilidade desse contrato causará prejuízos a esses terceiros que eu aqui referi? Ou causará prejuízos à própria coletividade segurada? Porque, como todos nós sabemos, o contrato de seguro é, sim, respaldado pelo mutualismo. Não há quem diga o contrário. Então, em termos de Brasil, a minha conclusão parcial, porque há muito por vir, mas a minha conclusão parcial é no sentido de que essa estruturação não apresenta ilegalidade. Essa estrutura deve ser preservada, principalmente considerando que há possibilidade de se contratar cobertura autônoma para lucros cessantes. Então, com isso, eu fecho a primeira parte e parto rapidamente para a segunda, tratando um pouco do que temos observado aí fora. Carlos, eu estou atento ao tempo, então não precisa se preocupar com isso. Então, em primeiro lugar, a gente comenta aqui rapidamente a propósito do que temos visto nos Estados Unidos. O que se vê nos Estados Unidos não é uma consequência da Covid-19. Isso teve origem em 2014, em um caso julgado em Nova Jersey. O nome do autor é Gregory Peckett, uma indústria contra Travelers Property Casualty Company of America. Esse caso, assim como a Covid-19, tem uma característica que se separa daquilo que eu classifiquei como sendo o nosso inimigo físico. O que se passou lá no caso concreto? Vazamento de uma substância altamente tóxica nas instalações daquela indústria, com queimaduras a um determinado empregado, necessidade de interrupção daquele negócio até que a indústria pudesse ser desintoxicada, limpa, etc. Então, muito embora tenham ocorrido lucros cessantes, ninguém discute a ocorrência dos lucros cessantes, não houve dano físico, segundo o que dispunha a apólice. Qual foi o resultado desse julgamento diante do embate dos argumentos de lado a lado? O tribunal entendeu pela releitura do conceito de dano físico. Mas estamos aqui tratando de Estados Unidos. Estados Unidos, common law. E não necessariamente princípios caros à common law serão transportáveis ao Brasil, um país de tradição jurídica continental civil law. Então, a gente foi para a França. E o que temos visto na França? País de tradição jurídica similar, o mesmo tronco que o nosso. O que temos visto na França? Então, assim como nos Estados Unidos, o problema não decorre do coronavírus. Esse problema, segundo vem sendo mencionado pela literatura francesa, teve origem recente no incêndio da Catedral de Notre-Dame, no ano passado, 2019, salvo engano, 2018, e que, por força de uma determinação do governo, todos os comerciantes que se encontravam estabelecidos às voltas da catedral tiveram que parar de desenvolver os seus negócios. O que, inclusive, motivou um artigo muito interessante do professor Luc Mayot, quando ele fala das perdas sem danos, pertes sans dommages. Muito interessante a abordagem. Muito embora haja o dano material na espécie lucros cessantes, não há o dano físico como o estopim, como o gatilho deflagrador para o acionamento dessa cobertura para dano físico. Se tem notícia já por força do coronavírus de uma ação proposta contra a AXA,
eu posso falar aqui de nomes porque isso é do domínio público, isso está em toda a mídia francesa, e no Brasil também já há notícias nesse sentido. E essa ação acabou sendo proposta contra a seguradora, que se valeu principalmente de dois argumentos. O primeiro, o coronavírus não seria passível de subscrição, por ser um risco enorme, um risco catastrófico. E o segundo, no sentido de que aquele segurado, que era um restaurante, na verdade não teria sofrido prejuízos, porque, ao invés de seguir com o atendimento presencial, poderia ter migrado para um atendimento delivery. Dois argumentos que, ao meu sentir, não convencem muito. Seria melhor, segundo toda a construção que eu venho fazendo aqui, se ater ao conteúdo do contrato. Então, em mais 40 segundos, 50 segundos eu termino, Carlos. Eu ainda estou aqui segundo as minhas contas no meu tempo. Na Inglaterra, teve início um julgamento na segunda-feira da semana passada, no dia 20, com previsão para encerramento no dia 30, e que lá vai ser um grande divisor de águas. Há no pano de fundo uma série de ações, centenas, houve já a aglutinação desses autores e uma ação coletiva proposta contra a Hiscox, mas essa seguradora em particular tem um problema que, ao meu sentir, não acontece quando li o texto da cláusula a vocês. Em oposição a esse conteúdo da cláusula que li para vocês, lá a cláusula expressamente cobria perdas de negócios como consequência de decisões governamentais. Então, a conclusão que eu faço é preciso, sim, observar o que se vê do exterior, é preciso ter muita cautela com aquilo que vem sendo lá discutido, mas a gente precisa também ter em mente que o nosso ordenamento jurídico é nutrido pelos seus próprios princípios, pelos seus próprios costumes, de maneira que a gente não tenha aqui visões precipitadas, visões assodadas. Eu devolvo a palavra aí ao Carlos para seguir aí na condução dos trabalhos. Obrigado. Muito obrigado, Ilan. Você, como sempre, um show. Quando os palestrantes são bons, o tempo voa. Então, Ernesto, por favor, suas considerações finais. Muito agora. Bem. Eu ouvi com muita atenção e fiquei muito contente em poder estar participando de um encontro com vocês que são, Priscila, muito qualificados. Meus parabéns pela sua exposição. Bom, parece que o doutor Ernesto teve um problema no seu vídeo, então passa a palavra para a Priscila fazer suas considerações finais, e ele voltando, a gente devolve a palavra, Priscila. Diante do tempo, só me resta agradecer. É um prazer participar aqui desse painel com vocês todos e espero que a gente tenha novas oportunidades para discutir esse tema. Nós que agradecemos. Ilan, quer fazer seu fechamento? Então, eu queria muito ter ouvido o Ernesto depois, né? Mas eu faço aqui o meu fechamento. Mas não é nada diferente de realmente agradecer muito por essa oportunidade. Carlos, um prazer para mim estar aqui conversando contigo e com os demais membros do painel, qualificadíssimos, a respeito desse tema que é mesmo desafiador. A gente já tem notícia de algumas poucas ações propostas aqui no Brasil com essa discussão, ainda não há uma jurisprudência consolidada. Mas, no mais, é seguir realmente observando tudo que vem sendo discutido com muita atenção, com muito rigor, e procurar antenado a tudo que vem sendo processado também no exterior. Então, era mais esse agradecimento mesmo, Carlos, porque eu sei que a gente está com o tempo aí estourado. Muito obrigado, Ilan. Doutor Ernesto, mais uma vez, tem a palavra. Bom, infelizmente, doutor Ernesto está com algum problema técnico, então faço eu também um agradecimento a todos. Como previsto, uma exposição absolutamente rica, complementar. Voltou, doutor Ernesto. Estamos todos ansiosos para poder ouvir seu fechamento. Por favor. Muito bem. Voltou? Voltou, cara? Bem. Pelo Ilan. E não precisa de físico. Algumas decisões a respeito dessa matéria. Tá? Uma delas dizia respeito à construção de 2 caldeiras gigantescas. Olha, então eu vou fazer só eu vou deixar os casos concretos, eu vou fazer só uma lembrança, que é muito importante. Quando nós
tínhamos, o senhor Fábio comparar, até um dos grandes consultores do setor banqueiro e segurador, tentou se colocar como parágrafo único para dizer o seguinte: essa ideia de que as causas de cobertura se interpretam estritamente. Exatamente por isso, autores como Pontes de Miranda e magistrados do Superior Tribunal de Justiça, como a ministra Nancy Andrighi, reconhecem o princípio da amplitude da cobertura. E não seguro de risco de engenharia. Eu estou delimitando um âmbito. Agora, a interpretação ela tem que ser no sentido da garantia do interesse legítimo segurado. São muito comum no mercado segurador, porque o que faz o mercado segurador? Faz, como mostrou a professora Priscila, uma definição de dano material, tá? Que a SUSEP, no seu próprio glossário, não restringe a físico, porque a perda de utilidade ela reconhece que é, em princípio, um dano ao contrário da visão antiga de dommage matérielle francesa, porque a atual já prende a perdas patrimoniais, não avaria, não física. E isso está. Eu tinha feito até um levantamento doutrinário para trazer para vocês, não foi possível, mas o que acontece é que no nosso sistema jurídico não entrou a coisificação e não entrou, porque está lá garantindo legítimo interesse em relação a coisas e não às coisas em si, e também não entrou o princípio da interpretação estrita, que se tentou colocar como parágrafo único e foi recusado no Congresso Nacional. Parágrafo único seria 757. Então, só trazer aqui o seguinte: como isso é visto em um voto da ministra Nancy Andrighi. Segundo ela, prevaleceu, aspas, o princípio da preservação da garantia, segundo o qual o contrato cobre amplamente uma natureza de risco, ou seja, a amplitude da garantia prevalece contra a restrição genérica. Esse princípio, segundo a ministra, conduz a que apenas em havendo expressa restrição na apólice, é que algum prejuízo decorrente de um sinistro pode vir a não compor o valor a ser indenizado. O problema: as seguradoras dizem o que está coberto, depois elas fazem um rol de exclusão sem fim, depois elas fazem aquele tal do issue loss clause, que é o seguinte: dá uma cobertura adicional e na cobertura adicional exclui riscos que estavam cobertos antes. Ou seja, a fenomenologia das apólices, e aqui, professora Priscila, é necessário ter mais atenção. Senhores, vamos precisar, desculpa interromper, mas precisaremos encerrar a sala. Aproveita a oportunidade para registrar. Peço perdão. Bom, pessoal, agradeço a todos. É uma pena, é um tema quente que precisava de muito mais que uma hora, mas é compreensível. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disponibilidade e nos vemos em breve.